Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao Cartaz da Quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e por este espaço já foram muitos os convidados que partilharam as idiosincrasias dos seus confinamentos e revelaram como encontraram esperança nos livros, nas séries e nos filmes de cinema. Assim que a pandemia se impôs sobre as nossas vidas e que o estado de emergência foi declarado pelo Presidente da República, muitos empresários depararam-se com o mais complexo dos dilemas: continuar ou parar? Arriscar ou deitar tudo a perder? E a continuar, o que seria necessário fazer para garantir a proteção dos colaboradores que são a força motriz destas empresas? A convidada de hoje é uma empresária que teve de lidar de perto com todos estes dilemas. Esther Mendes tem 47 anos, é dona de uma empresa com um nome muito sugestivo: Corte até ver, que é como quem diz, enquanto houver tecido para trabalhar, vamos trabalhando. É assim desde 2002 numa confecção que emprega 38 costureiras e que é habitualmente subcontratada para a produção e embalamento de peças de vestuário para marcas nacionais como a Mike Davis ou internacionais como a Mango, a Abercrombie & Fitch ou a Desigual. O certo é que assim que a pandemia se impôs, a necessidade de adaptação foi imediata e pelas máquinas de costura da empresa, no lugar de peças de moda, passaram a ser costuradas 4.500 máscaras sociais por dia para o mercado francês. Para lá das histórias que tem vivido no chão de fábrica, vamos tentar perceber como é que a Esther tem vivido estes tempos de confinamento com os filhos e com a família em casa e como, em conjunto, têm preenchido de uma forma especial os seus cartazes da quarentena. Olá, Esther, e desde já, muito obrigado por ter aceito o meu convite e seja bem-vinda ao Cartaz da Quarentena. Olá, boa tarde, muito obrigada. O prazer é nosso, Esther, desde já. Aliás, eu acho que para começarmos a nossa conversa, há aqui uma dúvida que eu gostava de facto de esclarecer consigo, que é a origem do nome da sua empresa, que é um nome insólito e que sei que tem uma história por trás. Corte até ver. Como é que vocês chegaram a esta designação? Bem, como era necessário atribuir um nome à nossa empresa e realmente nós selecionamos uma variedade de nomes que acabaram por não ser aceitos. Entretanto, por várias tentativas, acabamos por realmente pôr o nome Corte até ver. Achamos o nome engraçado, era Corte até ver enquanto houvesse trabalho, e surgiu-nos esta ideia de atribuir este nome. Este nome foi de uma forma de brincadeira e foi realmente aceito. Mas depois é curioso, porque é um nome que funciona bem em português, mas quando tem clientes internacionais a ligar para a fábrica, até a pronúncia anglo-saxónica soa bem, não é? Soa bem, é verdade. É um nome que realmente soa bem. Fica Corte até ver. Os nossos parceiros costumam dizer Corte até ver e nós realmente achamos que no início não achávamos um nome bonito, claro, mas entretanto com o decorrer dos anos achamos que até ficou um nome interessante. Exatamente. Ora bom, Esther, só para as pessoas perceberem, a especialidade da sua confecção está precisamente, como eu dizia no início do programa, no corte e na costura e no embalamento de peças de moda. Estamos a falar, no fundo, qual é a diversidade dos artigos que vocês produzem e normalmente para que marcas? Sim, nós fabricamos todo tipo de peças, desde calças, suéteres, t-shirts, casacos, desde que envolvam malhas do tipo jersey, poliéster, licra, malhas de dupla face, entre outras. Ao longo destes anos temos trabalhado com várias marcas. Trabalhamos muito com o grupo Inditex, que é o mercado mais forte, aqui os nossos parceiros espanhóis. Exatamente. Mas também trabalhamos com a Desigual, a Mike Davis, trabalhamos com a Mango, a Abercrombie, que é um nome que ainda me custa dizer, porque não digo todos os dias. Mas é uma grande marca internacional, diga-se de passagem. É uma grande marca internacional. Claro que eu sou sempre uma subcontratada, eu não trabalho diretamente. Tem uma equipa ágil, capaz de dar resposta rápida e com a qualidade que os clientes pretendem, não é? Pretendem, exatamente.
Esther, agora recuando de facto algumas semaninhas atrás no tempo, indo aqui, saltando para meados de março, isto quando a pandemia começou a aparecer nos telejornais e o confinamento começou a impor-se nas nossas vidas, qual era o ponto de situação do trabalho na fábrica? Sei que vocês tinham uma encomenda muito importante da parte da Mango, sei que era qualquer coisa como 30 mil peças. Como é que, com uma encomenda desta grandeza, como é que se gere as decisões para evitar ao máximo o prejuízo? Assim, inicialmente nós estávamos a produzir as peças de vestuário da marca da Mango. Era uma encomenda que abrangia um valor considerável, por volta das 30 mil peças, que deveriam ser entregues no prazo de 14 dias, mas acabou por demorar mais ou menos 20 dias. Um bocadinho mais. Mais, porque foi uma redução dos colaboradores, tivemos de alargar o trabalho para tomarem conta dos filhos que se encontravam em casa. Claro, com o fecho dos serviços públicos e as escolas, tornou-se muito mais difícil. A equipa acabou por reduzir em que percentagem? Ou seja, ao todo eram quantos funcionários e passaram a ser quantos a trabalhar? Nós éramos 38 funcionários e ficamos com 20 funcionários a elaborar. Bem, isso é quase um corte de 50%. Foi mais ou menos um corte de 50%. Foi um grande desafio, na realidade. Sim, realmente foi muito assustador no início, mas como uma parte delas teriam que ir para casa devido aos filhos, ou algumas também tiveram um bocadinho de medo, era o receio, mas nós não poderíamos deixar de entregar a encomenda, porque depois não sabíamos quais as consequências que poderíamos ter a seguir. Claro. Mas felizmente correu bem e está a correr bem. Eu sei que depois houve ali também um grande momento que foi decisivo para vocês, que foi perante o medo de não aparecerem encomendas, porque em boa verdade os centros comerciais fecharam um pouco por todo o mundo, não havia tanta procura de moda e havia certamente o receio de que novas encomendas aparecessem durante estes dias. E sei que a decisão mais difícil terá sido se iriam optar pelo layoff ou não. Eu sei que o marido da Esther não estava muito otimista, mas a verdade é que neste caso a união fez a força, não é? Sim, realmente foi muito difícil, porque eu realmente não queria fechar, não queria ir para layoff, porque adquiri um pavilhão há cerca de 3 anos e foi uma mudança muito grande nas nossas vidas. E realmente era muito, muito complicado. Mas também, assim, não foi uma decisão tomada de ânimo leve. Claro. É impossível uma empresa conseguir também suportar um custo de 30%, que pertence à entidade patronal, com uma produção parada. Claro. O meu marido realmente queria optar por fechar, porque também temos 2 filhos, um deles de risco. E como a maioria dos clientes e fornecedores estavam a fechar, seria provável não termos trabalho. Mas como fiz o investimento e algumas das minhas colaboradoras pediram que realmente reconsiderasse, que queriam continuar a trabalhar e pediram para realmente, como em tempos difíceis, nunca deixei parar a empresa para continuarmos a elaborar, o que seria difícil. Mas, entretanto, correu tudo muito bem e estamos a elaborar. E o meu marido entendeu que realmente foi a melhor opção. E olhando para trás, tem corrido bem. Ou seja, houve aqui a necessidade de fazer algumas alterações aos processos de trabalho, não é? Para que não houvesse muito contacto físico, para que as costureiras estivessem um bocadinho mais espaçadas, usando máscaras elas mesmas. Como é que foi também esse trabalho de, perante a logística normal da fábrica e para que ela funcionasse na normalidade, se acautelasse todas as preocupações da Direção-Geral de Saúde para proteger toda a equipa? Assim, realmente tivemos que tomar medidas, optamos por comprar viseiras, realmente começamos a fazer a higienização de hora a hora das mãos, através da lavagem e da aplicação de gel desinfetante. E, entretanto, também começamos a usar máscaras. E diga-me uma coisa, e foi fácil encontrar esse material? Porque, por exemplo, ainda na semana passada entrevistava uma dona de um restaurante que não conseguiu continuar a manter as portas abertas durante a pandemia, embora se tratasse de um negócio de primeira necessidade, porque teve muita dificuldade em encontrar o álcool gel e as luvas e todos os dispositivos que de alguma forma garantiriam uma segurança acrescida. Vocês não tiveram essa dificuldade? Felizmente não tive essa dificuldade porque tenho pessoas amigas que trabalham em farmácias. E que acautelaram. E realmente ajudaram-me realmente a conseguir este material. Porque senão seria mesmo muito difícil, porque nos mercados não havia, realmente estava tudo esgotado.
e comprei uma quantidade considerável para estar protegida, para continuar a trabalhar. Em relação às viseiras, realmente houve um senhor aqui, quase meu vizinho, que começou a produzir as viseiras e pôs no Facebook. E informaram-me que realmente, eu como não tenho Facebook, informaram-me que não tenho Facebook, que não gosto, é uma parte que eu realmente ainda não consigo aceitar. Que ainda não explorou. Ainda não explorei, é Exato. verdade, não explorei. Mas a verdade é que, mesmo não estando no Facebook, a palavra passou rapidamente, saiu do Facebook e foi ter até si, então, e descobriu esse seu parceiro. Veio ter até mim, realmente, porque o meu marido tem Facebook, as minhas colaboradoras também têm, e todos conversamos e realmente descobrimos que estavam a ser produzidos e compramos para tentar nos proteger. Esther, e depois há outra coisa que a Esther também, aqui numa conversa prévia que tivemos para preparar esta nossa conversa a sério, a já a gravar, dizia-me que, em boa verdade, também o universo da indústria portuguesa esqueceu-se por momentos das competições e do facto de às vezes sermos todos concorrentes uns dos outros, e durante esta pandemia parece ter havido de facto uma troca de informações, um espírito de interajuda, para que de facto ninguém parasse, porque em boa verdade todos precisam de todos. Há também uma cadeia de fornecimento e de parcerias que, para continuarem a funcionar, era importante que ninguém saísse do sistema produtivo, não é? E a Esther também sentiu isso? Senti, eu realmente senti. Houve uma interajuda de todos os nossos fornecedores e pessoas amigas, principalmente tentavam procurar alguém que não quisesse aderir ao layoff, e foi realmente um amigo do meu marido que tem uma tinturaria, que estava a produzir, estava a atingir malhas para o cliente francês, do qual nós estamos a produzir as máscaras, que nos informou que estaríamos na disponibilidade de começar a produzir máscaras. Alguém que vos trouxe um projeto para manterem-se à tona d'água durante esta fase difícil, não é? Ou seja, foi esse vosso parceiro no tingimento, uma tinturaria, que fez a ponte com este cliente francês que, na realidade, procurava máscaras sociais para vender em que mercados? Era só em França? Não, este era realmente no mercado francês. Exato. Este cliente era só no mercado francês. Entretanto, o meu marido, como começou a ajudar, não é, a colaborar na fase das máscaras, ganhou gosto e realmente ele próprio produziu uma máscara que apresentou a um outro cliente. É um cliente português, do qual o cliente dele é alemão. Okay. E mandou a nossa máscara social, aquela que nós realmente mandamos para a CITEV, e o cliente alemão já nos encomendou, aliás, já saíram cerca de 70 mil máscaras. É extraordinário. Mas as nossas não são certificadas cá, mas são certificadas na Alemanha. Exato. São 100% algodão. Exatamente. E realmente são máscaras muito, muito práticas e muito leves, que nos ajudam na parte da respiração, que não são tão... Ou seja, protegem os outros, ou seja, conseguem conter os nossos perdigotos que podem transmitir, ser vetores de transmissão do vírus, e são confortáveis, ou seja, são mais respiráveis. E são confortáveis. De um momento para o outro, é óbvio que uma confecção está mais que preparada para todo o tipo de desafios, porque só quem não conhece bem a indústria têxtil é que não percebe a complexidade que está por trás da costura de uma camisa ou de umas calças. Exige, de facto, um saber fazer que é notável. E no caso das máscaras, foi fácil perceberem a ficha técnica destes produtos e perceber como é que que tipo de tecido é que tinham a usar, como é que teriam que o cortar e como é que o costurariam para estas máscaras encaixarem em todo o tipo de caras? Sim, normalmente o nosso cliente já nos costuma dar a tabela de medidas e o modelo em si daquilo que necessita. Entretanto, nós depois executamos o resto. Mas já vem realmente com as medidas. A máscara que nós produzimos para o cliente alemão, que foi uma máscara realmente desenvolvida por nós, em que fizemos algumas experiências no nosso rosto para que se adaptasse realmente às nossas feições e que fosse confortável. Exatamente. E fomos nós aí que fizemos as nossas medidas. Mas normalmente as máscaras muda muito, é o modelo em si, claro. Porque realmente em termos de estrutura do aspecto
apenas é o modelo que muda. Ou seja, neste momento estamos a falar, vocês estão com um caudal de produção, tendo em conta que ainda estão com uma equipa reduzida, presumo, ou seja, embora, apesar do desconfinamento, certamente as funcionárias que têm filhos ainda não devem ter regressado, e estão a produzir 4.500 máscaras por dia, e diversas cores, pelo menos brancas e pretas, garantidamente, não é? Sim, diversas cores. Do mercado francês, não, é uma cor só. São só brancas? São só brancas. Do mercado alemão, são várias cores. Cores para todos os gostos. Há as pretas, assim mais sóbrias, para usar provavelmente em contexto de trabalho. Há as pretas, sim. Há as brancas, há o rosa, há o verde-limão. Realmente há uma variedade de cores. Agora, a verdade é que vocês estão mais que preparadas para começar a produzir também máscaras para o mercado nacional e como estava a dizer há pouco, vocês já submeteram um pedido de certificação ao CITEV, que é a autoridade máxima que de facto averigua as propriedades dos têxteis técnicos. Como é que está a correr esse processo? Está tudo encaminhado? O que é que falta? É assim, este processo falta realmente darem-nos o ok, mas ainda está um processo bastante demorado. Porque realmente é um processo que é muito difícil, havendo uma afluência muito grande às certificações e, como tal, somos muitas as empresas que estamos a tentar a certificação, o que se torna ainda mais difícil. Esther, e a verdade é que durante estes 2 meses em que nós assistimos num tempo recorde a uma mudança transversal das estratégias de fabricação, de uma reorientação das fábricas, das linhas de confecção para produzir produtos completamente diferentes, e com o CITEV, com tantos pedidos de certificação em vias de serem analisados e aprovados, acredita que a nossa indústria têxtil portuguesa, todos juntos, seríamos capazes de abastecer o mercado europeu por inteiro? Sim, se realmente os nossos parceiros da CITEV, se realmente nos concedessem a certificação o mais cedo possível, sim, nós conseguíamos abastecer o mundo inteiro em termos de capacidade de resposta. Sobretudo a Europa, não é? Sobretudo o mercado europeu, que é o que está mais perto. Sim, sobretudo a Europa. Exatamente. Agora, a verdade é que vocês, apesar dessa certificação ainda estar a aguardar que seja analisada e aprovada pelo CITEV, sei que na Corta TV vocês já estão também de olho num novo tipo de produto, nomeadamente a produção de batas para uso pelos profissionais de saúde, não é? Sim, nós já estamos a começar também a produzir batas essas que são essenciais para a proteção das cutículas da tosse e dos espirros, dos fluidos dos pacientes infectados, que elas, aliás, têm um tratamento antibacteriano do qual podem ajudar a proteger os nossos profissionais de saúde. Estamos com uma produção de 650 por dia, em conjunto com as 4.500 máscaras. Mas começamos esta semana, no início da semana passada. Estas batas já têm como cliente alguém no mercado nacional? Sim, estas batas são para o mercado nacional, é para uma empresa do mercado nacional. Exatamente. Agora, só para as pessoas perceberem, é óbvio que estamos a falar de tanto as máscaras como estas batas. Falou-me que as batas tinham um tratamento antibacteriano, mas mesmo as malhas usadas nas máscaras têm que ser malhas especiais, não é? Porque não podem ser malhas porosas, têm que permitir a respirabilidade, mas não podem deixar passar elementos da boca para fora através dela, não é? Todas elas têm que ter um tratamento antibacteriano para que realmente não possa entrar e ao mesmo tempo as cutículas, não é, da nossa tosse e os espirros, tentarmos então que protejam as pessoas que estão à nossa volta. Agora, Esther, olhando para trás e para o futuro próximo, a moda, à partida ela poderá voltar quando? Já há encomendas no horizonte, aliás, os centros comerciais começam a abrir de forma muito cuidadosa, um pouco por todo o país. As pessoas também, mais dia menos dia, também vão ter que começar a comprar roupa para os dias quentes de verão. Como é que será esse regresso? Ou acha que, neste momento, a fabricação das máscaras e das batas de proteção profissional vão ocupar-vos agora durante um bom tempo? De facto, está-nos a preocupar bastante, porque já estamos a ser solicitados para produzir peças de vestuário, ao qual nós já estamos todos, neste momento, a produzir as máscaras. Ainda temos que nos reorganizar e resolver como é que vamos atuar nesta situação, porque também não queremos perder os nossos clientes que já tínhamos, a carteira de clientes que já tínhamos na empresa.
Mas isso ainda vai ficar um bocadinho mais para a frente. Para já vamos realmente continuar a produzir máscaras, mas já estamos a ser solicitados para as peças de vestuário. Aliás, isto certamente depois com o regresso da normalidade e quando as suas colaboradoras puderem regressar também à linha, já com uma equipa completa, toda essa ginástica, essa geometria de divisão de trabalho será talvez mais fácil de fazer, não é? Sim, torna-se mais fácil, mas realmente quando estiver a equipa toda, de momento ainda não é todo possível. Exato. Agora, vamos esquecer um bocadinho a pandemia. Já ficámos a conhecer de perto aquilo que está a ser este grande desafio, que é a fabricação de máscaras que nos protegem e que protegem os outros da propagação deste vírus, mas gostava agora de falar um bocadinho também de si e de como é que têm sido os seus tempos de lazer passados em família durante este tempo de quarentena. Eu sei que a Esther passava os dias de segunda a sexta na fábrica, mas o final do dia e o fim de semana é vivido em família. Sim, realmente é vivido em família. A Esther tem 2 filhos, a Maria de 14 anos, o Ruben de 24, e a Esther dizia há pouco que o Ruben seria um possível doente de risco. Ele tem uma deficiência e contou-me que no início desta pandemia ele teve uma rinite que até vos colocou um bocado em sobressalto, não é? Vocês pensavam que podia ser algo pior e até relacionado com o coronavírus. Sim, realmente pensamos que era algo relacionado com o coronavírus, mas felizmente não era. Eu achei sempre que seria mesmo uma rinite alérgica, porque ele costuma ter gradualmente essas rinites. Mas graças a Deus não era nada disso. Graças a Deus não era nada disso. Durante este período vocês tiveram que ter em família alguns cuidados especiais, ou seja, tendo em conta que ele para todos os efeitos poderia também ter outra vulnerabilidade perante o vírus. Que tipo de cuidados é que vocês tiveram em casa? Nós chegávamos a casa, nós tínhamos todo o cuidado. Nós quando chegávamos a casa tentávamos entrar sempre pela garagem. Felizmente na garagem temos uma casa de banho, descalçávamos, tirávamos a roupa, tomávamos um banho e aí só depois disso é que subíamos para estarmos juntos dos nossos filhos. Tentávamos ter o mais cuidado possível com eles. E mesmo assim tomando banho, ao entrarmos, desinfetávamos as mãos logo com gel. Estivemos cerca de 2 meses sem darmos um abraço, um carinho que fosse aos nossos filhos, que foi muito complicado. Aliás, eu ia-lhe perguntar também um abraço aos avós, aos familiares mais idosos, que pudessem de alguma forma também ir mantendo o contacto convosco. Teve que ser um contacto via videoconferência ou via telefone, não é? Porque... só mesmo videoconferência ou telefone, porque não havia contacto físico. Exatamente. Esther, chegando ao fim do dia, ainda tinha energia e tempo para ver alguma coisa na televisão, para ler algum livro, ou só ao fim de semana é que conseguia recarregar baterias e preencher um pouco do vosso cartaz da quarentena com séries, com filmes, com ferramentas para espairecer? Olha, nós realmente à noite era mesmo jantar, conversávamos, víamos as notícias e tentávamos estar sempre juntos em família, conversar o que se passava durante o dia. Porque a Maria é que estava a ser a cuidadora do meu filho. Ela estava a ser a cuidadora do irmão. Realmente ela, quando estava em aulas, porque ela tinha as aulas em casa por videoconferência, é teletrabalho, é verdade. Ela está em que ano? Ela está no 9º ano. Como é que ela, no fundo, viveu estes dias com a responsabilidade acrescida de cuidar do irmão, de estar a par das aulas todas? Como é que essa ginástica também se fez lá em casa, por ela? A Maria já é uma miúda com 14 anos, mas muito responsável, para a idade que tem, muito responsável. E então ela realmente reorganizava-se, estudava e nos tempos livres que tinha, então dava toda a atenção ao irmão. Ele é um miúdo que tem uma paralisia, mas ao mesmo tempo entende muito bem, conversa muito bem, tem uma boa conversa e realmente ela acatava muito bem as ordens. Ele ficava muito calmo, ficava no quarto dele a ouvir música e a Maria, quando terminava as aulas, dava toda a atenção ao irmão. E do qual nós à noite gostávamos muito de saber o que é que se passou durante o dia, porque estávamos longe dos nossos filhos. E então nós não tínhamos tempo para ver filmes, era mesmo realmente conversarmos e tentarmos realmente distraí-los de tudo o que se estava a passar lá fora para que eles não ficassem tão tristes e não se sentissem tão mal, porque já bastava o tempo em que estavam, aliás, durante 2 meses não saíram de casa. Aliás, eu arriscaria dizer que para vocês o grande filme desta quarentena foi o filme da vossa vida, foi viver juntos e juntos conseguem enfrentar melhor as adversidades e de facto foi com essa união que se fez a força da imunidade e da proteção contra o vírus, não é?
é verdade. Mas ao fim de semana, leu algum livro? Ao fim de semana eu gosto muito de ler, mas neste tempo de pandemia não peguei num livro. Não li, apenas aproveitávamos na mesma para conversar, almoçar ao ar livre lá fora, porque realmente tem um espaço considerável, e então estávamos ao ar livre, fazíamos algum desporto, como a minha Maria também toca piano, gostávamos muito de ouvir tocar piano, e brincávamos com os nossos cães. Basicamente, o vosso quintal foi um santuário para viver este confinamento. Mesmo, corretamente, era mesmo o nosso espaço e realmente aproveitávamos muito bem, por isso nós neste espaço de tempo gostamos muito de ver filmes, gostamos de ir ao cinema, mas durante este tempo de pandemia nós não vimos televisão, nós não vimos filmes, era mesmo vivido ali em família. A sua filha, a Maria, esteve muitas vezes ligada ao Netflix, não é? Ou seja, ela foi acompanhando um pouco essas séries e partilhou alguma coisa convosco? A Maria consegue dominar a tecnologia e, entretanto, ela realmente, durante o dia, não é? Ela via realmente Netflix. Exato. E, entretanto, à noite contava o que ia vendo, o que é que o irmão gostava, e então as nossas conversas eram essas, aquilo que realmente se passava ao longo do dia com eles. Exatamente. Ela não partilhou nada convosco, ou seja, não sugeriu à mãe, olha, tens que ver aqui este filme, que é um filme maravilhoso. Ela realmente partilhava, dizia que tínhamos de ver algum filme, aquilo que ela iria vendo, mas como nós não tínhamos grande tempo e queríamos lhe dar o máximo de atenção, então nós não víamos praticamente televisão, víamos sim as notícias, o que se estava a passar no país e no mundo. Houve algum momento em que também a informação começasse também a ser um bocadinho excessiva? Houve várias pessoas que passaram pelo cartaz da quarentena que me disseram que a certa e determinada altura decidiram, não vou ver mais tanto telejornal porque entramos num ciclo vicioso e parece que não conseguimos sair dele, é só o vírus, só se fala do vírus. Isso também vos aconteceu? Ou também, como só viam o Jornal da Noite, era o suficiente? Nós que víamos o Jornal da Noite era mesmo só o suficiente, queríamos estar informados do que realmente estava a passar, mas também achávamos que era de facto um bocadinho excessivo. Exatamente. Esther, agora, este é o momento em que, precisamente porque sei que a Maria tem um Netflix e começa também a dar-vos aí algumas sugestões, que eu vou partilhar convosco uma sugestão para um verdadeiro filme que pode ser visto por toda a família. A sugestão que eu vos trago é de facto um filme do Netflix. Ele já foi até mencionado aqui no cartaz da quarentena por vários convidados que o viram e que decidiram mesmo que era um dos grandes filmes que ficaria na memória desta quarentena, e a verdade é que, olha, é um filme que tem levado muitos espectadores a emocionarem-se com uma história poderosa, e o filme de que vos falo chama-se Milagre na Cela 7. Deli deli kulakları kibili, deli deli kulakları kibili. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalara hiç benzemiyor. Çünkü senin baba seninle aynı yaşta. Este Milagre da Cela 7 é uma produção que começou por ser distribuída em Portugal pela Netflix e é um remake de um filme coreano de 2013. Este Milagre da Cela 7 de 2020 estreou a 13 de março, logo no arranque do confinamento, e rapidamente entrou no top dos 10 títulos mais vistos do Netflix em Portugal. O filme retrata a história de Memo, que é um pai solteiro com uma deficiência intelectual, e da sua filha, que se chama Ova. Juntos, eles vivem no meio rural, na Turquia, com a avó Fátima, e a história começa com a detenção de Memo, que é acusado pelo homicídio da filha de um tenente do exército turco. A Ova, uma menina, fica ao cuidado da avó, mas ela tudo fará para provar a inocência do pai e conseguir tirá-lo da cadeia. Apesar de muitos afirmarem que é um filme com uma mão cheia de clichês, a verdade é que o desempenho destes dois atores, Aras Bulut Inemli e Nisa Sofia Aksongur, são nomes difíceis de pronunciar, estes dois atores conseguiram realmente ter um desempenho poderoso que agarrou os espectadores ao ecrã e com uma autenticidade genuína que nos agarra à história. E claro está que no final é difícil conter as lágrimas, e fica claro que o amor entre pai e filha consegue sobrepor-se a qualquer adversidade contra
o abuso de poder, e é uma extraordinária lição de superação e de aceitação da diferença. Eu não sei se a Maria já tinha falado deste milagre da cela 7 aos pais, mas fica a dica, porque acho que pode ser um filme extraordinário agora para vocês verem nestes dias de desconfinamento. Realmente vou falar com a Maria e vamos ver realmente este filme. Ela ainda não falou comigo sobre o filme, provavelmente ainda não se apercebeu, mas vou falar com ela e naturalmente vamos ver o filme. É um filme muito bonito, pode acreditar. Esther, eu digo-lhe uma coisa, esta conversa foi como um lanche com cerejas, porque fomos comendo uma a uma, os temas foram fluindo com a maior das naturalidades e foi um gosto tê-la neste cartaz da quarentena. Neste momento, aquilo que importa dizer e sublinhar são os desejos de muita saúde, e que o negócio, agora com este desafio das máscaras, continua a prosperar, porque precisamos delas mais do que nunca, não é? E vão fazer parte da nossa vida durante os próximos tempos. Isto já agora para quem quiser estar atento e perceber como é que pode aceder às vossas máscaras. Vocês vão publicar no vosso site informação de quando começarem a distribuir para o mercado nacional? Já têm possíveis distribuidores para o mercado nacional? Como é que vai ser? Sim, nós já temos alguns possíveis distribuidores, mas só poderemos mesmo fazê-lo e informar quando a CITEV nos der a aprovação. Exatamente. Enquanto não podemos fazer. Então, olha, Esther, fica aqui pelo menos feita a promessa. Assim que esse certificado do CITEV estiver concluído, depois há de me dizer qualquer coisa e partilhamos essa informação no cartaz da quarentena, no Facebook, por exemplo, para quem quiser depois também recorrer a estas máscaras made in Portugal, por mãos portuguesas, com talento português, também possam de alguma forma recorrer à vossa produção e ajudarem o vosso negócio. Fica feita essa promessa. Sim, com certeza. Eu informarei logo que seja possível, não é? Logo que me tenham informado que realmente poderemos começar a produzir. Eu falo consigo e realmente começamos peço mesmo que divulgue, agradeço. Muito bem. Esther, foi mais uma vez um prazer tê-la cá neste espaço de partilha e assim termina mais um cartaz da quarentena. Um cartaz da quarentena cheio de fibra de empresários como a Esther, que perante as adversidades conseguiram dar a volta à logística dos seus negócios e continuar a trabalhar com um bem de primeira necessidade, que são estas máscaras que nos protegem. Por isso, já sabem, não saiam de casa, tomem cautela durante este desconfinamento e já sabem que podem sempre alimentar a imaginação com este cartaz da quarentena. Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.